O lobisomem do interior. Se você ama histórias sombrias, cheias de mistério, terror e suspense, já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho e comenta aqui embaixo. Eu não tenho medo. Assim, além de fortalecer nosso trabalho, você garante que o algoritmo te entregará todas as próximas histórias macabras que estão vindo aí. E olha, hoje a história é simplesmente assustadora e real demais para ser ignorada. Se ajeita na cadeira, apaga as luzes e se prepara, porque o que você vai ouvir agora pode muito bem estar acontecendo, bem perto de você. A história que eu vou te contar começa numa cidadezinha esquecida no mapa, um daqueles lugares que você não encontra no GPS, uma vila pequena, escondida no interior de Minas Gerais, cercada por serras, matas fechadas, estradas de terra que parecem nunca ter fim e um silêncio que não é nem um pouco reconfortante. Pelo contrário, é o tipo de silêncio que grita. Os moradores do lugar sempre carregaram consigo uma mistura de fé, medo e respeito absoluto por aquilo que não se explica. Porque ali, diferente dos grandes centros, a linha que separa o mundo dos vivos e o dos mortos, ou talvez o dos homens e das criaturas, é extremamente fina, quase imperceptível. Tudo começa com um homem chamado Arthur, filho de agricultores, criado no mato, acostumado com o cheiro da terra molhada, com o canto dos pássaros durante o dia e as corujas que ecoam da floresta durante a noite. Arthur sempre foi um homem cético. Nunca deu ouvidos para essas conversas de assombração, maldição ou bicho ruim. Para ele, tudo isso era coisa de gente sem o que fazer, superstição, papo de velho. Mas isso mudou completamente numa noite específica. Era uma sexta-feira, fim de tarde, e o céu estava de um vermelho intenso. Aquele tipo de pôr do sol que parece que o céu está pegando fogo. A avó de Arthur costumava dizer: quando o céu fica assim, é sinal de que a noite não vai ser boa. Alguma coisa ruim tá para acontecer. Mas, como sempre, Arthur ignorou. Ele estava terminando o serviço do dia, fechando o galinheiro, coletando as ferramentas, dando ração para os porcos. Foi quando viu que o cachorro da fazenda, um vira-lata bravo, aqueles que não têm medo de nada, estava agitado, andando de um lado para o outro, com os pelos do lombo arrepiados, rosnando para o nada, olhando fixamente para a direção do mato, onde o sol já tinha desaparecido completamente, deixando uma floresta mergulhada numa escuridão precoce e densa. Arthur ficou incomodado, claro, mas pensou: deve ser tatu, algum bicho pequeno, porque por ali, de vez em quando, uma ou outra onça parda aparecia. Só que naquele momento, não era isso. E ele percebeu, tarde demais. Por volta das 8 da noite, enquanto ele jantava sozinho, escutou o primeiro som estranho. Não era grilo, não era sapo, não era coruja, era um uivo. Mas não é um uivo normal. Era algo mais grave, mais longo, mais desesperador. Um som que parecia ecoar não só pela floresta, mas dentro do próprio peito dele. O cachorro, que até então estava debaixo da mesa, pulou, começou a latir descontrolado, correndo para a porta, rosnando com uma fúria que Arthur nunca tinha visto. E logo depois, silêncio absoluto. Mas aquele silêncio não era normal da noite. Era um silêncio sufocante, como se a própria natureza tivesse segurado a respiração. Nenhum grilo, nenhum sapo, nada. Apenas o som do próprio coração de Arthur, batendo tão forte que ele conseguia ouvir dentro dos ouvidos. Minutos depois, vieram os gritos. Não de gente, mas dos animais no curral. Berros desesperados dos porcos, das galinhas. Um som que misturava dor, pânico e desespero. Arthur se levantou imediatamente, pegou a lanterna,
colocou uma jaqueta nas costas e saiu, correndo em direção ao curral, achando que fosse novamente algum predador comum, mas o que ele viu não era e nunca seria algo comum. Ao se aproximar, descobriu que o cercado dos porcos estava completamente destruído, como se algo gigantesco, e eu repito, gigantesco, teve passado ali, arrebentando madeira grossa como se fosse palito de fósforo. No chão, sangue, muito sangue. E não eram só marcas de patas, não. As marcas eram algo que não fazia sentido. Pegadas enormes, deformadas, 3 dedos na frente, garras que afundaram na lama de tal forma que dava para colocar uma mão inteira dentro da marca. Mas o mais aterrorizante era o que estava no meio do caminho, arrastado pelo chão como se tivesse sido puxado. O corpo de um dos porcos, rasgado, partido ao meio, vísceras espalhadas e pedaços faltando. Arthur ficou paralisado. Por alguns segundos, seu cérebro se recusou a acreditar que os olhos estavam vendo. Foi quando ele escutou aquele som de novo, o uivo. Mas, dessa vez, muito mais perto. O barulho veio de trás dele e quando ele se virou, conseguiu ver no alto do barranco que cercava sua propriedade 2 olhos, amarelos, brilhando no escuro, fixos, frios, sem nenhuma humanidade. Esses olhos estavam a pelo menos 2,5 metros do chão. A silhueta, pouco visível na escuridão, revelava uma criatura enorme, com ombros largos e uma cabeça que lembrava a de um lobo. Arthur deu 2 passos para trás, escorregando na lama, quase caiu. Tentou levantar a lanterna, mas nesse exato momento a luz falhou. E aí, o uivo veio de novo. Dessa vez tão forte, tão grave, tão absurdo, que parecia vibrar dentro dos ossos. O cachorro desapareceu, fugiu para o mato, latindo, e depois, mais nada. Arthur correu como nunca tinha corrido na vida. Chegou em casa, trancou todas as portas, empurrou a mesa contra a entrada, fechou as janelas com tábuas, tremendo, suando frio, mas aquilo não tinha terminado. Da varanda, ele ainda podia ouvir passos pesados, circulando pela casa, galhos quebrando, folhas sendo esmagadas. E aquele rosnado, grave, constante, que parecia vir de todos os lados ao mesmo tempo. E foi ali, naquela noite, que Arthur viu que tudo aquilo que ele sempre acreditou ser lenda, superstição, mentira, era, na verdade, mais real do que qualquer coisa que ele já tinha vivido. O lobisomem do interior estava de volta, e aquilo era só o começo. Aquela noite parecia não ter fim. Arthur estava trancado dentro de casa, sentado no chão, segurando uma espingarda velha que tinha herdada do pai. As mãos tremiam, o suor escorria frio tempelásporas. Lá fora, o som dos passos pesados continuava, circulando, se aproximando, se afastando, como se uma criatura estivesse brincando com ele. De repente, um baque forte. A porta dos fundos cedeu parcialmente, rangendo, com as tábuas começando a se soltar. Arthur apontou a espingarda, mirando para a direção, enquanto o coração parecia querer escapar do peito. Foi então que, por entre uma fresta, ele viu de novo aqueles olhos, amarelos, brilhantes, frios, sem alma. Mas dessa vez, ele viu algo que não tinha notado antes. Na lateral da criatura havia um rasgo, uma espécie de ferimento profundo, sangrando muito, como se alguém ou alguma coisa tivesse conseguido atingi-la. Isso acendeu uma pequena esperança dentro de Arthur. Talvez, só talvez, aquilo pudesse ser morto. Ele respirava fundo, fechava os olhos e quando uma criatura tentava arrebentar a porta de vez, ele colocava o dedo no gatilho.
O tiro ecoou pelo vale, um som que parecia rasgar a madrugada inteira. Por um instante, tudo ficou em silêncio. Nenhum som, nenhum passo, nem mesmo o barulho dos grilos. Mas então, um grito. Não era um uivo, nem um rugido. Era um grito humano, agudo, desesperado. Arthur arregalou os olhos. Saiu correndo pela porta da frente, se embrenhou no mato, seguindo o rastro de sangue. Até que, no meio da clareira, ele viu o lobisomem. Não estava mais lá. No lugar dele, era um homem, coberto de sangue, com um buraco enorme na lateral do corpo, respirando com dificuldade, olhando fixamente para Arthur. E naquele olhar, não havia mais maldade, nem fúria, só dor e uma súplica. Arthur se aproximou ainda tremendo e antes que pudesse dizer qualquer coisa, o homem sussurrou, com a voz fraca, quase sumindo. Você não sabe o que fez. Agora vai começar. De novo, o corpo dele então ficou completamente imóvel. Silêncio absoluto. Arthur, confuso, olhou para trás, tentando entender. Quem era aquele homem? Como aquilo era possível? Será que ele matou mesmo um lobisomem? Ou será que foi quando atrás dele outro uivo rasgou a noite e dessa vez veio de muito, muito mais perto do que antes? Arthur se virou lentamente e viu, no alto da colina, não uma, mas 3 silhuetas, 3 criaturas enormes, ombros largos, cabeças de lobo, olhos amarelos, brilhando no escuro. Aquele homem era apenas um deles, apenas um, de uma matilha inteira. E naquele momento, Arthur entendeu que aquela maldição não ia acabar ali. Nunca foi sobre um só lobisomem. Aquilo era algo muito maior, algo ancestral. Sem pensar 2 vezes, ele se atirou mata adentro, correndo por entre as árvores, tropeçando em raízes, ouvindo os galhos se partindo logo atrás, o som dos passos pesados, correndo, se aproximando cada vez mais, a respiração ofegante, as pernas doendo, o coração batendo tão forte que parecia que ia morrer. Ele sabia que não conseguiria escapar, não a pé, não naquele terreno, mas no fundo da mata havia algo, uma velha gruta escondida entre as pedras, um lugar onde, quando criança, ele se escondia para brincar. E era para lá que ele estava indo. Conseguiu chegar. Se enfiou lá dentro, respirando tão forte que parecia que o peito ia rasgar. E então, silêncio. Por alguns segundos, só silêncio. Até que um arranhar, bem na entrada da gruta. Um focinho, depois uma pata. E logo, uma cabeça, tentando forçar passagem. Arthur recuou, tremendo, segurando a espingarda, mas ela estava descarregada. E ele sabia que não havia mais saída. Foi nesse momento que ele ouviu uma voz feminina, vinda do fundo da gruta, suave, mas ao mesmo tempo estranhamente poderosa. Chega, não é sua hora. Ainda, os lobos que estavam prestes a invadir pararam, ficaram imóveis e lentamente sumiram, se embrenharam no mato, desaparecendo completamente. Arthur ficou ali, parado, sem entender, olhando para a escuridão, tentando encontrar quem havia falado com ele. Mas não havia ninguém, apenas aquele vazio frio, úmido e silencioso. Quando amanheceu, ele saiu da gruta. A mata parecia normal. Os pássaros cantavam, o sol brilhava e não havia mais sinal de sangue, nem de pegadas, nem de nada. E desde aquele dia, Arthur nunca mais foi o mesmo. Ele sabia que algo muito maior vivia escondida nas sombras daquela floresta. Algo que não pode e nem deve ser provocado. E o mais assustador é que, até hoje, moradores daquela região ainda se comentam,
ouvir uivos nas noites de lua cheia e você ainda acha que tudo isso é só uma lenda? Se você chegou até aqui, comenta "Eu sobrevivi até o final". Se inscreve no canal, deixa aquele like sinistro e compartilha essa história com seus amigos. Porque aqui, as sombras nunca dormem e as histórias são sempre assustadoramente reais.